Nós também estamos muito felizes de te receber de novo. A gente teve lá a hashtag mais um, né? Pedindo para você voltar. Hoje a gente vai falar de Lean em serviço, né? Para a galera que está entrando aí. Só uns recadinhos antes da gente começar e entrar no nosso assunto. Falar para a galera que não conseguir ficar até o final, a live vai estar amanhã, depois do almoço, lá no nosso canal no YouTube, para quem quiser assistir aí depois. A próxima live, né, de quinta, com a Lu, já está na agenda de julho, então a gente vai liberar aí uma nova agenda. E a live de quinta-feira vai ser sobre um tema bastante legal, que o pessoal pergunta muito para a gente aqui, que é metodologia ágil. Então, a Lu vai trazer um engenheiro especialista em projeto para falar um pouquinho para a gente sobre o ágil, e o tema da live vai ser decifrando o ágil. Então, vai ser bem legal aí, porque eles vão fazer todo esse paralelo, né, do Lean com o ágil, que muita gente ainda tem dúvida. E acha que os dois brigam aí, né? Quando na verdade eles se complementam e caminham juntos, né? A gente vai falar um pouquinho hoje também sobre isso, né, Si? Lá na live de A3 Express a gente também falou bastante sobre a junção do Lean com o ágil, porque faz todo sentido. Mas hoje a gente vai focar especificamente no Lean em serviços. E aí eu vou passar a palavra para a Si, para ela se apresentar aí rapidinho para vocês. Eu sei que a maioria que está assistindo a gente aí já conhece a Si, mas fala um pouquinho das suas experiências Si, com o Lean, né, em serviços, e já introduz para a gente aí o que é o Lean em serviços, na sua opinião. Ok. Estou falando um pouquinho, né? A minha formação, eu sou mestre em engenharia de produção e sou especialista em engenharia da qualidade. E aí, da área da indústria, né? Eu trabalhei na indústria perto de 15 anos, com a parte de plástico, transformação, e depois eu fui para a educação. Então, na educação, 13 anos, e agora na QualiRede, que é gestão de plano de saúde, eu estou há 2 anos. Então, com a parte de serviços, aí há 15 anos, mais ou menos, né? E uma coisa bem legal, Fê, é que, tipo assim, quando, até brincando, né? Que o que eu vou falar de Lean em serviços? Porque, na verdade, para mim, na minha cabeça, não tem muita separação. Eu falo de Lean, né? Então, das ferramentas, da metodologia, da filosofia, dos conceitos importantes, do pensamento A3, né? Do pensamento Lean. Porque não tem muita separação na minha cabeça, tá? Até pelo fato de eu ter vindo da indústria, mas vindo da gestão da qualidade na indústria, né? Então, minha experiência na indústria foi na parte de processos, gestão da qualidade, certificação. Então, você acaba usando várias ferramentas que depois você entende para que você usa elas, né? O Lean te dá esse aprendizado, ele te abre os olhos, né? Você consegue entender melhor para que você usa as Inclusive, ferramentas. é legal você falar isso, porque eu também comecei minha carreira na indústria trabalhando com qualidade, né? E não com a parte de Lean e de Six Sigma. E é legal porque às vezes a gente acha que tem a ver, mas não tem, né? Só que quando a gente estuda, por exemplo, uma norma que nem a ISO 9001, a gente vê que ela tem um requisito que é especificamente falando de melhoria contínua, né? E aí é onde entra todas essas metodologias, enfim, esses formatos de trabalhar, né, o pensamento em prol da resolução de problema, que muitas vezes o profissional de qualidade que está muito focado na qualidade acaba não conectando, né? É isso aí. Domina as ferramentas, mas não tem muito pensamento, entendimento para que usa, né? E que quando a gente vai, né, voltando um pouquinho mais para o Lean, para o pensamento, você entende que às vezes é mais importante do que a ferramenta, ou a ferramenta usada na sua forma mais clássica, vamos pensar assim, é mais importante o pensamento que tem por trás disso, o aprendizado que você faz com isso, do que a própria ferramenta. E na gestão da qualidade, eu vou falar disso porque né, fiquei 20 anos na gestão da qualidade, então eu posso falar, a gente se atenta muito à ferramenta às vezes, né? Muito mesmo, muito forte. Então, quem consegue transitar nos dois mundos, assim, se sai super bem. Isso que é bem legal mesmo, tá? E aí, quando fala de Lean no serviço, para mim, eu entendo que
ele inclusive é mais importante, porque quando você fala de Lean, você fala de valor, né? De agregar valor, de não ter desperdício, foco no cliente, entender o cliente, ouvir o teu cliente. E no serviço isso está mais forte ainda, porque normalmente o cliente faz parte, ele recebe e ele experimenta, ele que te diz que aquilo tá bom ou não tá bom, né? Então é mais forte ainda essa necessidade de ter um fluxo contínuo, de olhar o que seja algo que tenha valor para o teu cliente. Então isso é mais forte ainda para mim. E principalmente assim, nas duas áreas que eu trabalhei, que são serviços, uma é educação, né? Então, no grupo Anima, na Unisociesc aqui no Sul, e educação, e o outro gestão de plano de saúde. Então, saúde e educação, né, tem um propósito muito bonito, vamos pensar assim, né? E como tem um propósito muito bonito, você também busca, então, cada vez mais se entregar valor, porque esse valor significa um aluno que realmente consiga aproveitar o aprendizado e transformar esse aprendizado na vida dele depois para poder levar isso para fora na profissão dele. E quando tu fala de saúde, mais ainda, né? Que principalmente no momento que a gente vive agora, que a gente está preocupado com a saúde dos nossos entes queridos, então tudo que você faz, ele de alguma forma, pensando na empresa como um todo, ele vai melhorar no sentido de aproveitar melhor o recurso para aquele profissional que tem lá como principal função levar mais saúde ou ter o olhar da saúde, ter o olhar do cuidado, ter mais tempo para fazer isso ou fazer isso de uma forma mais adequada, né? Então, nesse sentido, bem forte mesmo. Legal. E aí, pensando nisso, fala um pouquinho para a gente, antes da gente entrar na Colhe Rede, voltada aí para a saúde, vamos falar um pouquinho da Ânima, assim, quando você me contou que trabalhou na Ânima, né, com educação, eu achei muito sensacional, porque acho que várias pessoas, assim como eu, não linkavam uma necessidade de se ter uma filosofia que nem o Lean, por exemplo, numa área de educação, né? Quando a gente pensa em educação, pelo menos na minha cabeça, eu penso mais em modelos educacionais do que de você trabalhar com uma filosofia que nem o Lean ou outras ferramentas de melhoria contínua. É óbvio que sempre tem ali um viés de qualidade, né? Porque acho que a qualidade está em todos os lugares, porque está muito ligada à satisfação do cliente, mas acho que linkar, né, a educação com o Lean, por exemplo, é uma coisa que provavelmente ninguém fez. E eu queria conhecer um pouquinho da tua experiência com a educação, qual foi a necessidade que vocês viram de levar o Lean, como que começou, enfim, quais foram as ferramentas que vocês usaram e praticaram. Conta um pouquinho pra gente dessa tua experiência. Tá. Quando a Anima ela comprou o grupo, né? O grupo Anima comprou a Unisociesc em dezembro de 2015. E foi bem nessa época, né, que foi também em 2015, no final do ano, que iniciou o projeto com o Instituto Brasil, né, com o LIB para levar o Lean para a Anima. E lá eles iniciaram com um ciclo, mas com 3 áreas já, né? Então eram 3 a 3 no primeiro ciclo. Eu não entrei no primeiro ciclo, porque foi bem no mês em que a gente foi, né, incorporada ao Grupo Anima, começou o projeto. No segundo ciclo eu já estava junto, né? Já estava participando. E aí a Unisociesc, a matriz, fica em Joinville, na época eu ficava em Joinville, e a Animal Corporativo, onde a gente estava com o pessoal do Lean, fica em BH. Então, comecei a participar, entender o que tinha sido feito, e no início, o que eles fizeram? Eles trabalharam algumas frentes, e uma delas muito importante, que era a própria matrícula, porque o processo de matrícula ele é burocrático, a legislação em relação à educação, ela é burocrática, né? Então, eles trabalharam com essa parte de matrícula e trabalharam numa outra parte, que era o atendimento ao aluno. E com essa segunda área, o que aconteceu? Eles criaram uma área centralizada, uma área começaram a ser atendidas por essa central de atendimento que ficava em BH.
Eu entrei no segundo ciclo. No segundo ciclo a gente trabalhou também assuntos muito importantes quando fala de educação. Um é evasão. Então, como que a gente desenhou lá? E nesse caso, né, o que a gente usou? Usou a jornada do cliente, né, que é o aluno, a jornada do aluno, para que a gente pudesse entender a evasão. Em que momento acontece a evasão? Eu não sei de quanto é de conhecimento ou não, né, das pessoas, Uhum. mas uma turma de engenharia que começa lá com 30 alunos, às vezes acaba no final, né, no tempo 5. normal, vamos pensar ali de 5 anos, 4 anos, com 8, 10 alunos. E aí alguns levam 7, 8, 9 anos para se formar e outros acabam desistindo mesmo, tá? E trabalhamos também com a parte do EAD, então a Anima já está trabalhando com EAD há vários anos, né? E a ideia era fortalecer essa parte do EAD, levar um ensino à distância com qualidade para esses alunos da graduação. Então, tem algumas aulas dentro da grade, mesmo do presencial, mesmo com o ensino presencial, algumas grades são EAD. E a ideia era levar essas grades com muito adequada para que o cliente ficasse satisfeito, que é o aluno. E a outra parte era a parte da rematrícula, daí nesse caso, né? Como que você não perde o aluno? Porque no caso da graduação semestral, a cada semestre o aluno vai lá e faz a rematrícula. E como é um processo burocrático, então tem várias coisas envolvidas aí. E Uhum. aí é muito legal, porque assim, você entende, usa mapa de fluxo de valor, você tem que fazer Gemba, né? Eu estava conversando com a Fernanda que assim, eu lembro do Robson Gouveia, que ele saiu caminhando no pátio de uma das escolas do Grupo Ânima e veio com 10 alunos e falou, gente, olha só, tá aqui os nossos alunos, vão fazer o Gemba agora, na hora, né? Então, começou a perguntar para os alunos o que eles achavam das aulas EAD, e aí, assim, você percebe que é Gemba também, só que é um pouco diferente, né, da indústria, que você faz o quê? Eu lembro do Imai falando em Joinville numa determinada oportunidade, que ele dizia que ele percebia se o líder daquela empresa ele ia ao Gemba não quando ele chegava na empresa e perguntava e convidava, né, se convidava para ir ao Gemba e a pessoa não sabia direito por onde que ia, como que chegava até a produção, né? Então, no caso da escola, você está ali transitando na cantina, nos corredores. A sala de aula é a mesma sala que você usa para fazer reunião, na maioria das vezes, né? O auditório que você usa para fazer uma palestra é o auditório que o aluno usa, que você recebe os calouros, os laboratórios são os mesmos. Então, assim, tem a parte que é a do professor, que é essa conversa, né, que você estrutura para que tenha uma grade escolar, um programa escolar adequado, de acordo com o que está acontecendo no mundo naquele momento, né? Pensa só o quanto que a gente estava brincando hoje, né, na família. Pensa um professor de história daqui a uns 3 anos ter que explicar o que aconteceu em 2020, né? Coitado, fica doido, né? Então, assim, tem essa parte mesmo que é preparação para o professor, que é plano de aula, é a ementa do curso, o livro adequado, material didático, né? Que depois você prepara, mas quem está depois no front, na sala de aula, como aluno é o professor. E daí tem uma parte que organiza, que estrutura isso para ele, que é a secretaria, que vai cuidar do aluno, do diário, de tudo isso. E tem a parte de infraestrutura mesmo, os laboratórios adequados, uma boa biblioteca, acesso para o aluno, né, para que ele consiga Uhum. entrar, estar na escola, no horário, como é que organiza isso, como é que você informa para o aluno? Pensa num campus enorme, né? Que normalmente o que acontece hoje? Como é que você informa para o aluno que esse aluno tem que estar na sala A ou B? Como é que faz o professor sair da sala certa para entrar no outro? Então tem uma questão de horário, de reserva de Você está laboratório para não falando, faltar. você tá falando, eu estou imaginando 500 ferramentas diferentes assim que a gente Sim. pode utilizar, né? A primeira que você falou foi a jornada do usuário, né? A jornada do aluno, que está muito ligado Aham. no link com a cadeia de valor, né? Do produto ali. Só que quando a gente está falando do manufacturing, a gente está olhando
por onde esse produto passa até chegar no cliente, né? Quando a Isso. gente Nesse traz caso, isso qual é a para... visão? Isso. Qual é a visão que o aluno tem por onde ele vai passando? E aí, tanto dentro do semestre, que é uma visão, né, dentro do semestre, quanto ao longo da jornada dele, né? Desde o primeiro semestre até o último lá, que é o desejo do aluno é a formatura, né? Que é o Sim, final com lá, a certeza. colação de grau. Legal. Então, assim, já criamos um paralelo, né? Que é uma ferramenta que o mapa da jornada do usuário, ele é muito dentro dessas metodologias ágeis, né? E falando aí muito de design e desenvolvimento de software. Então, a gente pega uma ferramenta e traz, né, para o serviço, porque faz mais sentido a gente olhar, né, a jornada desse usuário do que a gente olhar cadeia de valor, porque a gente está falando de um produto, né? A gente está falando de uma pessoa que está passando por várias etapas ali até alcançar o resultado dela. E uma outra coisa que você falou foi o Gemba. Então, como fazer Gemba? Muita gente pergunta pra gente, como que eu faço Gemba? E isso é muito legal, né? Porque nesse caso, o seu Gemba tem que ser com o seu aluno. Então, você vai acompanhar o aluno para entender quais são as dificuldades que ele tem, quais são, né, os pontos que ele enxerga que não atendem ao que ele espera dentro daquela jornada dele. Entender se tudo aquilo que vocês propuseram realmente está funcionando na prática, né? Se está tendo utilidade ou não. Então, é uma visão de Gemba que é um pouco diferente, porque quando a gente fala, né, de Gemba dentro da indústria, a gente faz o Gemba com um funcionário, e nesse caso você está fazendo um Gemba com o seu cliente direto, né? Então, além de você estar indo com a sua visão de empresa, você também já está fazendo uma pesquisa de satisfação ali com o teu cliente, né? E uma coisa muito legal que você falou, porque assim, o meu aluno é o meu cliente, mas o mercado que contrata esse aluno também é meu cliente. Porque assim, a gente brinca, né? Na educação, a gente diz o seguinte: o aluno é nosso cliente até que ele entre dentro da sala de aula. A partir do momento que ele entrou na sala, ele é nosso aluno. O que significa isso? Que aí o mestre, né? Vamos na lógica do professor, que é mestre, que é orientador, que ensina, que orienta a É o melhor forma, líder ele tem Lean, que né? preparar essa pessoa. E aí, o bom professor não é aquele que dá nota 10 ou aquele que não dá tarefa, ou aquele que facilita, né? Não, é aquele que explora o melhor que o aluno tem, o melhor que aquele, né, orientando tem, para que quando ele saia, ele seja um excelente profissional, um excelente empreendedor, um profissional que ele consiga atuar dentro daquelas características que aquele curso que ele escolheu permite. Então a gente brinca que assim, saiu da sala de aula, ele é cliente, dentro da sala de aula ele é aluno só porque para o professor também é uma coisa complexa, né? Cara, então Uhum. eu não posso chamar atenção, não se deve chamar atenção. Só que também você tem que entender que a hora que eu provoco no sentido de que eu digo para aquele aluno, aquele estudante, né? Que ele tem que me dizer os pontos que eu tenho que melhorar, que eu pergunto para ele se a matrícula tá boa, eu pergunto para ele por que que ele evade, eu pergunto para ele o que que ele acha da biblioteca, pergunto o que que ele acha do professor, ele, quando ele diz isso, ele quer uma resposta. Então, assim, um exemplo bem simples é da própria avaliação, né? Então, semestralmente, o que a escola faz? Ela faz uma avaliação, ela pergunta para o aluno o que ele acha da infraestrutura, o que ele acha da biblioteca, o que ele acha do aluno, do professor, do material, do conteúdo, se teve aula à distância ou não, o que ele achou de tudo isso. E ela tem que dar um retorno, então ela recebe todas essas informações, avalia isso, usa ferramentas para isso, avalia, e ela vai tomar algumas ações. E algumas coisas ela vai te devolver e vai dizer assim, olha, Fernanda, te agradeço, ok, mas não, esse conteúdo eu não posso mexer porque a legislação obriga, porque deve ser desse jeito, né? Então, Uhum. dar o retorno para o nosso cliente, vamos pensar assim, que é o nosso estudante, também é dizer coisas que eu não posso fazer. Não posso fazer porque tem uma condição maior do que a própria satisfação dele nesse sentido, em que Uhum. eu tenho que explicar porque eu não consigo alterar. Que na indústria, às vezes, no produto, eu consigo alterar tudo, a menos que tenha uma legislação que me impeça, o restante fica, a partir do que eu recebo de input do cliente, eu posso
alterar o produto. Você No caso modela do de acordo com a ensino, nem especificação sempre. dele, né? Você modela de acordo com É a isso aí. especificação dele. Tem alguns tipos de produto que a gente não vai conseguir fazer isso, como, por exemplo, um farmacêutico, né? Não vai de acordo com a Isso. vontade do cliente, né? Você tem todas as normas, as regulamentações que você precisa seguir e você entrega aquilo pronto para ele. E por mais que ele te retorne dizendo que o gosto não tá bom ou a cor não é bonita, você não pode mudar porque você tem que seguir a legislação, né? E aí eu estava pensando aqui em outras ferramentas, conforme você foi falando. Então eu pensei, análise de desperdício. Você falou, a gente tem que entender como é que esse aluno recebe a informação de onde ele tem que estar para cada aula. E eu fiquei lembrando do meu tempo de faculdade, que eu estudava numa faculdade que era muito grande e ela tinha alguns prédios ali dentro do campus e prédios altos, sabe? E aí, pensando aqui, né, olhando com essa visão do Lean, os tempos de aula, eles poderiam muito bem ser vistos através de um olhar de tact, por exemplo, né, de você seguir aquele tact, porque a gente tinha muito esse problema, eu tive na faculdade, de um professor comer o tempo da aula do outro, e ainda tinha a questão da movimentação, né, desperdício de movimentação, porque às vezes eu tinha uma aula num prédio aqui e depois eu tinha uma aula num prédio que eu tinha que andar quase 15 minutos para chegar. E aí eu já chegava atrasada nesse outro prédio. Então, são ferramentas que facilmente a gente consegue utilizar para melhorar essa jornada do usuário, né, do aluno, enfim, e ainda trazer benefícios também financeiros aí, porque a gente tá pagando o professor ali por uma hora aula e de repente ele não está conseguindo ser efetivo, não está conseguindo entregar o que o aluno espera, justamente por causa do excesso de movimentação ou porque um tempo de período não está sendo respeitado. Então é legal, conforme você vai falando, eu vou imaginando aqui coisas que eu nunca tinha imaginado que eu poderia aplicar, por exemplo, numa área de educação. Em relação à própria questão do transporte, eu lembro de um dos trabalhos que a gente fez na Anima, em que um grupo, o Rodrigo, que fazia parte desse grupo, que uma das escolas tinha um fluxo muito grande de alunos, e normalmente assim, você tem um grande número de alunos à noite, mas durante o dia a escola fica vazia. Então tem todas essas questões também, né? E aí tinha um número muito grande de alunos e tinha uma limitação, que era o elevador, porque na verdade o pessoal chegava no térreo, pegava o elevador, e aí nessa questão da rematrícula, que tem um tempo para os alunos fazerem a rematrícula, entrar lá no sistema e dizer qual é a disciplina que ele quer, para que o que acontece? Tinha que puxar para que esse tempo fosse. Que os alunos conseguissem fazer isso dentro do tempo, então o que tinha que se fazer? Buscar que o maior volume de alunos fizesse isso no início desse período. Então, vamos imaginar que tenha 15 dias. Não dá para esperar para todo mundo fazer no 12º, terceiro dia, porque daí o sistema entra em conflito. É tipo imposto de renda, quem deixou para fazer hoje ou ontem, né? Conflito, por causa do tempo. Isso. E aí, o que a gente começou a pensar? Cara, gestão à vista, aproveitar. Você sabe como é que funciona, né? O aluno chega, ele pega o elevador, então é ali, e aí as coisas muito assim, legais que começou. Não, então o calouro começa antes, porque você já vai treinando o calouro, vai ensinando, vai mostrando onde é que é a sala, e aí quando o veterano chega, já tá, ou faz ao contrário, primeiro os veteranos que já conhecem, para que até que as pessoas possam ser treinadas e orientadas quanto à logística da sala, né, de aula que muda a cada semestre. E aí, quando entrar o calouro, as pessoas que já estão lá, elas mesmas já conseguem orientar. Então, tem várias coisas que você tem que levar em consideração. O próprio setup, né? Se você usa um laboratório para mais do que uma aula, então tem a troca do próprio laboratório, às vezes alguma coisa que tem que mexer, reaproveitar o laboratório, às vezes de publicidade, jornalismo é o mesmo, né? Então tem várias coisas aí que são importantes que se leva em consideração e que na indústria também acontece, na indústria também funciona, só que tem um outro olhar, né? No caso do serviço, eu acho que uma coisa que é muito forte é isso. Você está mexendo no laboratório pensando no aluno. Às vezes, quando você está lá na indústria, falando de setup, da disposição das máquinas, você não está pensando no cliente que vai receber aquele produto, né?
No caso do serviço, sim, você está pensando, mas o aluno vai passar por aqui como? O aluno vai entender que é nessa sala que ele tem que entrar? Então, você está o tempo todo olhando assim, como que o teu cliente vai ver isso ou não. Até quando você está falando com o professor, tem esse olhar, né? Como é que o aluno chega aqui e vai saber que é a professora Fernanda ou que é a professora Simone? Uhum. E aí tem a questão das próprias células, porque os cursos são células, né? Você tem um coordenador de curso que tem uma quantidade de professores, e aí eu sou a Simone, coordenadora do curso da qualidade. A Fernanda é a coordenadora do curso de jornalismo, e nós temos professores em comum. Então, ou a gente faz a grade, o horário juntas, ou a gente vai ter problema. Vai ter É o sobrecarga do planejamento, né? professor. E aí Então, tem várias coisas que você pensa no paralelo com a indústria, num balanceamento de linha, por exemplo, onde você, né? isso, nivelamento, né? Exatamente. Então, assim, eu tô viajando aqui, porque eu nunca parei para pensar como que dava para aplicar o Lean na área de educação. Assim, eu tô lembrando tudo que eu vi lá na faculdade, cara, por exemplo, laboratório, uma coisa que você falou. Eu fiz engenharia química, né? Então eu usava muito laboratório e a gente dividia laboratório com vários outros cursos. Era química, biologia, Com enfim. produtos que têm validade, reagente, que tu tem que cuidar, porque tem a questão da segurança. Exatamente. Então, assim, se a gente for parar para analisar, cara, é um sistema muito complexo e que, putz, encaixa muito perfeitamente a gente trabalhar com Lean nele em todos os sentidos. Porque, cara, a área de educação parece que não, mas ela gera um custo muito alto. Vocês deviam ver isso lá, né? Eu fico pensando, na faculdade que eu estudei, só os laboratórios, a gente devia ter, sei lá, 15 laboratórios diferentes espalhados. Isso só laboratório de química, mais biologia, anatomia, engenharia e todos os outros. A quantidade de recurso parado ali, a quantidade de estoque de reagente que tinha, perdendo a validade, que ninguém controlava, ou o desperdício do aluno na aula porque não recebia uma orientação adequada para utilizar aquilo e acabava desperdiçando o recurso da E universidade. aí, Pode e aí falar. uma coisa que você falou é bem isso, né? Se eu tenho lá, para eu dar uma determinada aula de reagentes, eu tenho que receber 5 reagentes, cara, não adianta eu comprar 4. Opa, você está caindo aqui para mim. Não adianta eu comprar 4, tá? Eu vou ter que comprar os 5, porque não tem como a gente fazer uma aula com um reagente a menos. Se eu preciso de 5, vou ter que ter os 5. Então, tem todas essas questões, né, de questão de tempo, de entrega, as coisas têm que ser entregues no mesmo momento, no mesmo tempo. É bem complexo, sim, só que, assim, é apaixonante, que é como eu comentei contigo. Você sempre está olhando lá para o aluno, né, a visão do aluno, então é bem legal nesse sentido. Bacana. E tem a jornada do professor também, né? Se a gente for pensar aí, o professor não deixa de ser um cliente também da universidade ou da escola, enfim, né? E ele tem toda a jornada dele dentro desse sistema, né? Então, pô, é um mundo de oportunidades que a gente tem para poder explorar o Lean e ainda é muito pouco explorado, né, Cid? É pouco, e tem muita coisa para fazer, mas assim, vou te falar que eu lembro que as pessoas que a gente, né, na época que eu estava na Anime, eu fiquei é, 1 ano e meio com o pessoal, 1 ano e pouquinho, quase 1 ano e meio, né, participei do Lean da Anima, e aí eu vim para a QualiRede, que é onde eu estou hoje, então eu saí da Anima no dia 24 de janeiro e comecei na QualiRede no dia 25, né, saí só troquei de lugar, assim. Mas é apaixonante. As pessoas que participam, elas começam a perceber e a entender várias coisas. Conceito de manutenção preventiva, conceito de manutenção preditiva, porque tem a questão dos laboratórios também. Então, tem vários conceitos que você começa a trazer, a comunicação, né? Até a questão do trabalho padronizado também, tá? Do trabalho padronizado também, porque tem que ficar claro como é que o professor, como é que ele preenche a determinada informação, seja no A pauta sistema, da aula, né? Ele tem que no, criar ali. isso, no laboratório, como é que ele usa, né? Pensa assim, eu tenho uma sala com 40 alunos, às vezes o que você faz? Você pega, divide esse laboratório, porque quando o laboratório, tem laboratórios que são pequenos, ou você não consegue colocar muita gente dentro dele.
Então, você faz duas turmas, é uma sala só de 40, você divide em duas turmas de 20. Então, eu vou trabalhar uma teoria com uma parte da turma e prática com outra, depois você inverte. Então, tudo isso também tem que ser tudo controlado, sabe? É complexo, mas é muito bonito, é muito legal, Não, é com muito bom. certeza. E tem muita oportunidade, né? Deixa eu falar aqui, tem uma galera que mandou umas coisas aqui. Ó, o Gui Canteiro falou assim: eu fiz, usei quadro de gestão visual dentro da sala de aula. Fazia uma reunião de 20 minutos antes das aulas. Isso rolava lá, Se? A gente trabalhava com o GD dentro da central. Hoje eu estou há um ano fora, né, da Anima, mas a gente trabalhava com o GD, com o quadro de gestão à vista, né, para o GD, na sala dos professores e na central de atendimento. E aí, onde a gente já tinha o Lean, né, rematrícula. Na sala de aula tinha muita gestão à vista, mas para a questão da comunicação, né, do tempo da rematrícula, porque assim. Quando você fala de rematrícula, tem uma parte que é bem setup mesmo, que você faz antes de começar a rematrícula, que é a Uhum. preparação. Aí tem o momento da rematrícula que o aluno também tem a parte dele, que é fazer no prazo, e o professor, né, liberar nota e tudo mais. E tem uma segunda parte que depois é fora. Então, quando você leva o conceito para a rematrícula, para reduzir esse tempo de rematrícula, o conceito do setup mesmo. O que eu consigo fazer antes de liberar o sistema, que é obrigatório fazer, e o que eu consigo fazer depois, para o tempo ficar menor. Senão o tempo fica grande e quando o sistema está aberto, sempre a quantidade de possibilidade de erros é maior, tá? Então, na Anima, enquanto eu estava lá, para o aluno específico, gestão à vista, não. Mas nas áreas, central de atendimento, onde acontecia rematrícula, no EAD, na sala dos professores, quadro de gestão à vista, sim, tá? Então, eu Legal. não tive a oportunidade de ver com os alunos, agora fiquei curiosa também, queria entender como é que funciona. Ó, a Letícia perguntou: o mapeamento está muito voltado para redução de lead time, como agregar mais valor à jornada do aluno? Poderia utilizar o VSM para isso? Faz sentido? Você comentou, né, que vocês fizeram VSM. Uhum. Mas no caso da jornada do aluno, quando a gente trabalhou na jornada do aluno para a evasão, tá? Então, o olhar que a gente tinha é por que onde que o aluno, né, onde normalmente o aluno evadia, onde que ele saía, por que que ele saía, e assim, o que a gente percebeu é que não necessariamente tinha a ver com o final do semestre. Às vezes era na primeira prova que ele já não foi bem, ele já evadia. Então, a gente fez a jornada do aluno para entender a evasão, em que momento a evasão acontecia e os motivos dessa evasão, para poder o quê? Você trabalhar ações, pensar no estado futuro, com ações que minimizassem ou reduzissem essa evasão. Entendi. Então, não era lead time nesse caso, tá? Lead time a gente trabalhou como trabalhou de rematrícula, mas no caso a jornada do aluno era mais para entender mesmo o que acontecia Fluxo com de ele valor, né? nesses 8 ou 10 períodos que ele estava conosco. Entendi, bacana. E até fiquei pensando aqui, né? Se mais universidades utilizassem o Lean para de fato entender o que é valor para o cliente dela, ou para o aluno dela, a gente não estaria talvez com esse problema grande de educação que a gente tem hoje, né? Acho que a nossa educação ainda está muito velha, muito desatualizada. As novas gerações elas não aprendem do mesmo jeito que as gerações anteriores. E eu acho que por não ouvir esse novo cliente, né, ou não ouvi-lo o suficiente, acaba que está gerando um desinteresse muito grande, né, das novas gerações, assim, de estudar. E aí soma com o aparecimento de novas profissões que tem uma galera que Isso. ganha dinheiro e que não fez faculdade, não precisa de faculdade para trabalhar com determinadas coisas. E eu acho que faria todo sentido a gente trabalhar fortemente com o Lean dentro da educação, justamente para fazer essa virada de chave, né? Sim. E aí, bem isso, né? Porque às vezes, dependendo da instituição, ela é muito tradicionalista ainda, né?
E a ideia não é essa, né? Não é ser tradicionalista, é entender qual é a expectativa, porque é aquilo que eu comentei, na verdade, o aluno é cliente, mas aquele mercado que absorve o aluno, não importa se absorve porque ele vai ser um empreendedor ou se ele vai ser contratado, mas é quem está depois acolhendo esse aluno também é cliente dessa instituição, né? A instituição ela tem um papel forte na comunidade onde ela está inserida. Ela tem que transformar, ela precisa ser transformadora. Então, quando a gente olha o propósito dela, ela é muito bonito, né? Então, a gente trabalhava muito, a Ânima trabalhava muito forte com a questão do propósito mesmo, né? Até olhando para a expansão e tudo mais. Então, Legal. tem esse lado muito legal. Bacana. Agora, passando aí para a Quali Rede, vocês têm trabalhado lá muito com a junção, né, do Lean com os métodos ágeis. Pelo menos na minha visão, no que eu vejo assim de prática de mercado, normalmente a área de serviço, por normalmente envolver um pouco mais de tecnologia, né, desenvolvimento de um software ou de um serviço, enfim, acaba utilizando mais o método ágil, né? Porque, enfim, precisa escalar rápido, precisa botar para a rua o serviço para começar a ganhar dinheiro e incrementando esse serviço. E vocês fizeram essa jogada casada, né? De olhar através dos olhos do Lean, mas da agilidade que o ágil traz e é necessário, né, para o mundo que a gente vive hoje. Fala um pouquinho para a gente como que foi esse começo, como que vocês enxergaram isso, por que que houve essa necessidade de trabalhar com as duas coisas juntas. Fala um pouquinho para a gente. Então, a característica da QualiRede, a QualiRede é uma empresa de plano de saúde, ela é uma empresa jovem, ela tem 10 anos só de mercado, né? E ela tem como característica ser muito tecnológica mesmo, ela tem esse viés, né? E uma coisa legal é que ela gosta muito de experimentar. Então, quando a gente iniciou há um ano atrás, a gente está com um ano de Lean na QualiRede, né? Quando a gente iniciou há um ano atrás, a gente fez uma provocação para o Instituto, na época, o Augusto, que é o nosso mentor, e o projeto era para 6 meses, como era um piloto, a gente falou, gente, é piloto, nós vamos ter que fazer isso num tempo menor. Nós vamos fazer em 3 meses. Ele falou, em 3 meses a gente vai construir o A3, né? Elaborar o A3 e depois vocês vão fazer o acompanhamento. Ah, beleza. Ok, combinamos o jogo. E aí, quando ele foi iniciar o projeto com a gente, ele falou assim, Simone, olha só, agora eu quero fazer uma provocação para vocês. Ele, assim, estudei muito, eu vim da área, né, do ágil, eu tenho essa pegada, eu quero experimentar, eu quero fazer uma junção, eu quero forjar o Lean com o ágil. Então, trazer o pensamento Lean, mais a execução ágil. O ágil é ótimo, só que às vezes ele executa, mas não sabe direito, né, sem querer por que ele está fazendo isso. E o Lean sabe muito bem por que ele faz, o que ele tem que fazer, mas às vezes ele acaba truncando, dá uma perdida ali na agilidade mais mesmo. dolorosa, né? Isso. Então, vamos experimentar? E a gente, né, aceitou na hora, não, vamos experimentar. Então, quando entrou o Lean na QualiRede, ele já entrou com essa lógica de trazer o pensamento a 3, então a gente fez contexto, cenário atual, né, o estado atual, objetivos, análise de causa, foi para o estado futuro, aí olhou lá o acompanhamento, as ações, na hora de executar as ações, a gente já trouxe o conceito do ágil. E aí, o que a gente trouxe? Então, a gente definiu, né, nós não definimos prazo para as ações, então aí já digma, que é o que o ágil trabalha, né? Eu não trago qual é o prazo, né? Ação A ou B eu vou terminar dia 10 ou dia 15, não. A gente trouxe blocos. Quais ações eu consigo fazer de 0 a 3 meses? E esse de 0 a 3 não importa se é 15 dias ou 90 dias, é de 0 a 3. De 3 a 6 meses, de 6 a 9, de 9 a 12. Depois que eu separo isso, o que eu vou fazer em cada bloco desse? A gente trouxe o conceito do Scrum. O que eu tenho para fazer, o que eu estou fazendo e o que está finalizado. Então, a gente levou os Kanbans, né, gestão à vista mesmo. Na época, era um grupo, eram várias pessoas envolvidas, então a gente, né, ficou com 8 pessoas que a gente chama de apoio, que são as pessoas que são donas do Kanban, na lógica do ágil, é o Scrum Master lá, né?
Então, nós tínhamos 8 apoios, e cada apoio com um bloco de ações, que eram de 0 a 3 ou de 3 a 6 meses, espalhados em 5 andares na Quali-Rede. E as pessoas faziam a daily, né? A daily meet, 15 minutos todos os dias, e semanalmente a gente faz ainda a reunião que a gente chama de reunião tática. Para que é essa reunião tática? Junta os 8 apoios, cada um do seu Kanban, e a gente vai avaliar junto como é que está o andamento. Aí a Fernanda, né, que era dona, que era um apoio lá, ela dizia, olha, meu Kanban, as ações previstas estão indo, está andando, não precisei usar a cadeia de ajuda, porque daí a gente traz forte o conceito da cadeia de ajuda mesmo, né? E aí eu tenho, sei lá, 20 ações no Kanban, dessas 20 eu tenho 10 em andamento, as 10 estão dentro do previsto. O que é dentro do previsto? Se eu tenho ação de 0 a 3 meses e eu tenho 45 dias já que eu estou trabalhando nelas, teoricamente elas deveriam estar 50% pronto, né? Na teoria. Então a gente faz esse acompanhamento. Das ações que eu tenho, eu não tenho 50% pronto, eu estou com 45, com 50, com 52. E a gente avalia, então, essa avaliação quantitativa e a avaliação qualitativa. Olha para as ações, não, realmente elas estão adequadas, não tem nada parada, quando precisou, a pessoa usou o conceito de cadeia de ajuda. Então, a gente trouxe as reuniões diárias, a daily meet, as reuniões semanais, que a gente chama de reunião tática, onde eu faço esse nivelamento, esse acompanhamento, alinhamento entre os apoios e o dono do A3. Trouxe a questão dos blocos, né? Então, de 0 a 3 meses, de 3 a 6, não prazo. E trouxe o conceito do pronto. O que é o pronto? Pronto é aquilo que eu já posso experimentar. Isso também é do ágil. Então, eu tenho lá um Kanban com 20 ações. Foram feitas, finalizadas dessas 25 ações. Mas essas 5 ações eu já posso experimentar? Elas estão prontas? Algumas sim, algumas não. Então, o que a gente fez? A gente trouxe o conceito do pronto. Tá? Vou dar um exemplo. Nós vamos fazer um workshop, eu e a Fernanda, sobre o que vai ser o workshop. O workshop sobre o Lean em serviços. Perfeito. Essa é a nossa contramedida, a nossa ação que nós vamos fazer. Para que a gente possa fazer esse workshop, a gente vai detalhar essas ações. Eu vou ver com a Fernanda se ela convida, se eu convido, se vai ser um workshop de um dia, de 2 dias, de algumas horas. A gente define várias pequenas tarefas aí. Mas a nossa ação é fazer o workshop. Então, eu vou definir, aí a ideia é a gente quebrar as ações para ações que eu faço no máximo em uma semana. Então, eu vou fazer o workshop, mas assim, essa semana, ou hoje, amanhã, o que eu vou fazer? Hoje ou amanhã eu vou definir os palestrantes, beleza? E aí, à medida que eu vou evoluindo com as ações, eu vou avaliando o andamento também. No final, o que é o pronto? Pronto é o workshop ter acontecido, é o workshop realizado. Então, está tudo finalizado, tudo que nós prevemos lá está pronto, tá? Sala está reservada, material disponível, as inscrições estão sendo feitas, está tudo pronto, tudo finalizado. Quando que está pronto o workshop? Quando ele acontecer. Então, quando a gente tem esse conceito de pronto forte, não tem uma ação que ela vai ficar pelo caminho, que ela vai ficar meia boca, tá? Vamos usar essa expressão. Ela vai ficar, tudo que foi feito é possível ser experimentado. Então, esse conceito a gente trouxe também. É como se fosse quase um mínimo produto viável, né? Ela já tá ali, nessa lógica. Né, para ser já experimentada, pode ser que a gente ainda precise fazer algum incremento ou melhorar alguma coisa, mas para o propósito principal, que ela se direcionava, a gente consegue atender e quem, o usuário, enfim, já consegue experimentar, já ter alguma experiência de interação com aquilo ali, né? Isso é muito bacana. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, conforme você foi falando. Então, vocês não usavam o ágil antes. O ágil e o Lean, eles meio que entraram juntos. Chegaram juntos. Assim, ó, a área da TI, se você perguntar, mas a área da TI de vocês não usa? Usa, ela usava. Mas eu, né, Simone, enquanto área de gestão estratégica da Quali-Rede, quando a gente chegou com o Lean chegou junto com o Ágil. Então, se você perguntar para as pessoas da Quali-Rede, elas não conseguem... É a história do Lean em serviço, né?
Se me perguntar Lean em serviço e Lean na indústria ou no manufacturing, eu não sei te dizer a diferença porque eu só conheço o Lean de serviços. Na rede, as pessoas que trabalharam lá só conhecem o Lean sendo executado pelo processo ágil. Ela nunca fez um Lean com um plano de ação. Então, para ela, o Lean é daquele jeito. Se daqui a pouco ela entrar numa outra empresa que tem uma Lean que eles fazem da forma tradicional, o Kanban com data, ela vai estranhar. Isso. Entendi, bacana. E é interessante isso, né? Porque a gente vê como que o Lean ele se adequa à nossa necessidade, né? As pessoas tendem a achar que porque é uma filosofia ou uma metodologia, tem que ser rígido, né? Você tem que fazer cara crachá ali. E não, né? Você pode utilizar o que é bom e o que faz sentido para a sua empresa, para o seu momento, e juntar com outras coisas que fazem também mais sentido para a tua empresa. E isso é muito legal, né? Porque se a gente for parar para pensar, é isso que você falou. O Lean, ele vem muito ali num ponto de planejamento, numa coisa mais estratégica, né? De você, de fato, ter a visão holística da empresa, você conseguir enxergar a cadeia de valor, você, né, entender o que seu cliente quer, o que é valor para ele. E aí você entra com o ágil fazendo a parte da execução, né? Você atendendo a expectativa do teu cliente com um Lean, né, com um trabalho mais estratégico, e você entregar rápido, né, a solução que ele precisa para ele já começar a experimentar e te retroalimentar com feedback para você ir rodando, aí volta o Lean, né, os E uma coisa legal, Fê, porque assim, nosso primeiro projeto do Lean foi na regulação. A regulação, para quem é da gestão de plano de saúde, sabe que é o core, ela é coração, né? No sentido de a regulação é o contato que a operadora, nesse caso a empresa nossa, que presta serviço para a operadora, é o contato com o beneficiário. Quando ele entra, ou por uma eletiva, ou por algum motivo ele recebe um procedimento, ele fica internado, então o contato que o nosso médico auditor, nosso enfermeiro auditor, tem com aquele médico que vai atender a Fernanda, com aquele enfermeiro que vai atender a Fernanda. E o nosso primeiro A3, ele tratou justamente de transformar totalmente essa auditoria do cuidado, que é o que? Ir lá na beira do leito, olhar para a Fernanda, ver se o atendimento que ela está recebendo está de acordo, conversar com o médico assistente, né, para entender, ver se aquele ambiente onde ela está seguro, porque a gente tem a questão da segurança do paciente, né? Os cuidados que você tem que ter, porque às vezes a pessoa ela é internada por um procedimento, mas depois ela pode ter uma consequência ruim, né? Por uma outra coisa, por uma falta de atenção, porque ela foi no banheiro, escorregou, caiu e aí agravou. Então tem várias coisas envolvidas em relação ao cuidado, tá? Eu não sou enfermeira nem médica, é bem mais complexo para mim explicar, né? Não é essa a minha intenção, mas assim, só para a gente entender a plenitude. Então, o que fez? Quando a gente começou lá em agosto a executar as ações, então a gente fez de 28 de maio a 26 de agosto, foi a construção do A3, 3 meses, e a gente começou a executar as ações. Em janeiro, a gente já tinha aí as ações de 3 meses prontas já, né? Praticamente finalizadas, prontas. E aí a gente fez o quê? Uma análise qualitativa e quantitativa dessas ações para ver. Já podemos fazer um piloto? Piloto do quê? O piloto do meu estado atual, do meu estado futuro. Porque eu defini o estado atual, identifiquei, daí tem todos os ganhos em relação a isso, que é várias áreas envolvidas em enxergar de fato qual é o cenário atual, como que ele está, cadeia de valor, né? Enxergar onde é que a gente tem ali problemas em relação a correto completo, tempo, lead time e tudo mais, porque no serviço a gente olha também. E aí, pensando no meu estado futuro, né, no que eu estou pensando para o futuro, eu já tinha carne suficiente para pilotar, para experimentar? Tínhamos. Então, a gente começou em janeiro a pilotar. Então, o que a gente fez? Definir um prestador, uma situação controlada, no sentido de foco num determinado prestador, colocou lá tudo que a gente pensou para o estado futuro e começou a monitorar por meio de indicadores. E aí esses indicadores, depois que a gente identificou, não, esses são os melhores indicadores, eles foram os nossos gerenciamento diário.
e a partir do gerenciamento diário eu consigo tomar ações também. Então, no caso da regulação, a gente começou com a 3, né, com a 3, aí executou ágil, avaliou para ver se já era possível pilotar, pilotou, colocou o GD, a partir do GD eu já estou fazendo as ações também para resolver os problemas. Então, a gente vai evoluindo e vai colocando mais ferramentas e mais conceitos, e as pessoas que estão envolvidas, elas não necessariamente precisam estar toda a vida pensando, agora mais uma ferramenta a Simone está trazendo para nós. Então, para ela é um processo normal. Ela acredita, né? E isso eu acho que isso é bom, porque o aprendizado nem sempre preciso. Como que um jogo, né? Tipo, se eu alcancei isso, desbloqueei a próxima fase. Perfeito. É isso aí. E daí isso é natural. Então, para as pessoas, e aí nós já estamos com o nosso segundo ciclo, que daí o segundo A3 foi na TI, dentro da TI mesmo. Então, mesmo aí, como eles tinham o conceito do ágil, para eles o mais difícil foi entender o pensamento A3. Depois, no ágil, eles inclusive nos ajudaram no sentido de trazer melhorias para a forma como a gente estava fazendo a execução ágil, contribuíram muito com isso. E aí a gente começou a também, agora já pilotando na TI, pensando nesse estado futuro. Então, você começa, né, para as pessoas que estão envolvidas no A3, da Quali-Rede, ela tende a pensar que isso é um processo natural, que eu vou para a A3, do A3 eu executação, da execução eu vou para o piloto, do piloto eu vou para o GD. E a gente, né, quem aqui trabalha com o Lean, já teve experiência em várias empresas, sabe que às vezes, dependendo da empresa que você está, você faz o A3 e morre. Ele fica lá, muito bonito, todo mundo assinou, todo mundo participou, mas as ações não são executadas na sua plenitude, ou você não consegue chegar a pilotar o estado futuro. E como a gente está fazendo isso, e a empresa, para ela é tudo novo, ela vai entendendo que o processo natural é esse. E a gente quer instigar isso, tá? Que seja mesmo, né? Que do piloto vai para o GD, do GD começa a tratar as ações quando não alcança aquele indicador que está previsto para o dia. Uhum. Isso é muito legal, né? Porque a gente sempre fala que uma das maiores dificuldades que a gente tem quando a gente quer levar o Lean é justamente a mudança de cultura, a mudança de mindset, né? Da forma de pensar da pessoa. E quando você cria esse sequenciamento, né? Essa dinâmica do jogo, você só desbloqueia a próxima se você entregar a anterior, né? E concluir a anterior. Acho que desacelera um pouco ali a ansiedade, porque quando você chega, né, com aquele bloco de ferramentas e fala, a gente vai ter que fazer isso aqui, e joga, e aí as pessoas saem desesperadas, né, vamos padronizar tudo, vamos fazer VSM de tudo, vamos olhar ali de time, vamos começar com o gerenciamento diário, vamos fazer A3, e é aquele mundo, né, aquela confusão, aquele caos. E aí eu acho que gera muito isso que você falou. As pessoas começam a ficar um pouco cansadas e também receosas. Ai, meu Deus, daqui a pouco vem outra ferramenta, vai aparecer outra coisa. Então, esse formato que vocês usaram eu achei muito legal, principalmente para empresas que ainda não estão acostumadas, né? Ou que vão dar o pontapé inicial, vão começar agora. Eu acho que é um dos melhores formatos de você trabalhar, né? Porque tira esse peso, né? E as pessoas param de enxergar como mais uma ferramenta. Não é mais uma ferramenta. É o fluxo, né? Tipo, você conclui uma fase, desbloqueia a próxima. Quando concluir a próxima, a gente vai para a próxima. E quando você vê, você já está praticamente com todas as ferramentas aí do Lean rodando sem as pessoas sentirem, né? Então, isso é muito legal. E uma coisa legal também, Fê, que como a gente começou, a gente pegou, assim, o primeiro ciclo, a gente escolheu um assunto, que era a regulação. Ele já envolvia naturalmente umas 8 áreas da empresa, então ele já era grande por si só. A gente não começou em 2 ciclos, né? 2 assuntos, começou em um. E aí, quando esse um já estava, não, agora ele está quase na execução das ações, a gente começou o segundo, tá? Que foi o da TI, né? Depois a gente pensou, não, agora a gente já consegue fazer um nós sem a mentoria, né, sem o acompanhamento do auditor, do consultor externo, a gente consegue fazer um interno, e daí a gente pegou o financeiro. Então a gente tinha, né, nós fizemos em 2019 a 3 na Quali-Rede,
sendo que a gente começou em momentos diferentes. Então, ia evoluindo com um, daí pegava o segundo, ia evoluindo com o segundo, pegava o terceiro. E aí o pessoal começou a olhar, gente, esse negócio é legal. E a outra coisa muito legal, que eu acho que isso é muito do Lean Institute, a gente trouxe esse conceito para dentro da Quali-Rede, é que eu não faço um workshop e ensino um monte de coisas. Não, a gente vai fazendo workshop e vai produzindo e vai ensinando, produzindo e vai ensinando. Então o pessoal fala assim: ah, Simone, mas vai ter um treinamento? Eu falo: não, a gente aprende fazendo, porque realmente a gente faz workshop, faz workshop, põe em prática, faz workshop e põe em prática. E aí a gente, isso fica natural, porque às vezes quando eu aprendo hoje para usar daqui uma semana eu não lembro mais. Como você aprende, faz, hoje o pessoal já fala, todo mundo que participa de alguma forma do Lean na Quali-Rede, fala em dor, fala em árvore de porquê, fala em contramedida, fala em situação atual, fala em estado futuro, independente dele entender o conceito que tem por trás disso ou não. Sem falar Então, que gera apreensão, né? Acho que quando você faz um treinamento para aplicar, sabe-se lá quanto tempo depois, isso vai gerando uma apreensão na pessoa, né? Que ela já vai começando a ter tempo de pensar: ai, meu Deus do céu, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir aplicar? Será que vai funcionar? E ela começa esse monte de questionamento que gera essa apreensão, né? É muito legal. Si, tá acabando aí o nosso tempo, já já a gente vai ser cortada. Passa muito rápido. Eu nem vi a hora passar. Mas assim, eu queria te agradecer. Eu acho que o assunto hoje foi muito legal. Eu fiquei muito, muito, muito animada com o Lean na educação, porque é uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar como daria certo. Dá vontade de sair correndo agora e ir lá para minha faculdade, onde eu me formei, e começar a e fazer contribuir com eles, lá. né? Então, Porque eu acho que é precisa bem muito. isso. Eu acho que é bem isso mesmo. Fê, o papo foi ótimo, adorei, viu? Adoro participar, né? Adoro ouvir, curto tudo que tem no Feminine. Acho que você, né, e a Ju contribuem muito Luísa. isso Luísa. para a comunidade, no sentido de trazer coisas novas. Acho que isso é muito legal. E eu, com certeza, assim, na educação, né, pensando na questão de propósito, de voluntariado, com certeza tem muito espaço, tem muita escola pública ou privada que conseguiria pequenas coisas aprender muito. E tem um livro que eu adoro, não sei se vai dar tempo ou não, que é Tudo que eu aprendi sobre linha, aprendi no primeiro dia de aula. É livro de 2 horas de leitura para quem gosta de ler, para quem não gosta, vai levar um dia e meio, talvez, no máximo. Mas tem muito conceito, é muito gostoso, é uma leitura muito leve. E ele traz coisas bem interessantes de TACT, né, de coisas do Bacana. Lean, bem Então fica a interessante. dica aí, Fica a dica. pessoal, do livro. Bom, Si, obrigada. Obrigada, galera, que esteve aí com a gente. Foi um prazer. E a gente se vê na próxima live. Beijão, Si. Beleza. Tchau, tchau. Tchau.